Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os inscritos no canal, de dentro e fora do Brasil, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Me perguntaram se teria como eu provar dentro da Bíblia que eu posso pegar o meu dízimo e a minha oferta e ajudar as famílias carentes. Estaria isso correto? Vamos ver o que a Bíblia diz. Malaquias 3, versículo 10. Vamos ver se eu posso pegar o meu dízimo e a minha oferta e ajudar as famílias carentes. Malaquias 3, versículo de número 10. Quem encontrou aí pode conferir. Vou deixar você encontrar aí, porque é rápido. O vídeo aqui é rápido. Eu vou provar para você que você pode pegar o seu dízimo, a sua oferta, ao invés de você dar para esses pastores que estão preparando as pessoas para ir para o inferno. Nós vemos aí pastores milionários, pastores fazendo fortuna com os dízimos e oferta, enquanto muitos irmãos passam necessidade dentro da casa de Deus. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Como é isso? Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo de número 4. Livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Por que eu estou esperando você encontrar? Porque eu quero que você confira. Marque com a caneta aí para você ver. Atos, capítulo 4, versículo de número 32 em diante. Vou ler, viu, irmão? Diz assim, ó. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos dava com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. É aqui onde nós vamos observar. Na igreja primitiva, entre todos os irmãos, não havia necessitado algum. Existia pobre, sim, na igreja. Porém, o que acontecia que não existia necessitado no meio da igreja? Resposta. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Porque todos os que possuíam herdades, casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Está vendo? Os irmãos que tinham 2 casas, 3 casas, 4 casas, como nós vemos aí os pastores milionários com chácaras, vários apartamentos, como Silas Malafaia aí, ó. Disse no programa da Gabi que ele é dono de milhões. Como esse pastor aí, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Ed Macedo. E eles podiam pegar essas fortunas deles, vender e dividir com os irmãos necessitados. Mas eles não fazem isso por quê? Porque são lobos disfarçados de pastores. Então, já na igreja primitiva, veja a diferença. Não havia, 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades, casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Os irmãos que tinham 2, 3 casas, por exemplo, se o irmão tinha 3 casas, eles vendiam 2 casas, os irmãos vendiam 2 casas, e naquele momento, veja bem como é fácil entender. Os irmãos que tinham 2 casas, eles vendiam uma, pegavam o dinheiro, traziam aos pés dos apóstolos.
Os irmãos que tinham propriedades, fazendas, 2, 3 propriedades, fazendas, casas, o que é que eles faziam? Eles vendiam aquelas propriedades. Por exemplo, se eles tinham 3 propriedades, eles vendiam 2, pegavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Agora imagine o dinheiro de uma propriedade, um dinheiro de muitas casas que muitos irmãos vendiam. Eles traziam, colocavam aos pés dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Será que os apóstolos faziam como esses pastores aí? Ao invés de dividir entre os irmãos, o que é que eles faziam? Os pastores de hoje iam comprar avião, iam comprar Ferrari. E sabe o que é que a igreja primitiva fazia quando os apóstolos recebiam essas boladas de dinheiro? Veja o que é que está escrito aqui, ó. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Dízimos e ofertas são para dividir entre os irmãos carentes da igreja. Está aqui. Atos 4, versículo 32 a 35. É isso que vinha acontecendo nas igrejas? É por isso que o Papai do Céu levantou do trono e ele mesmo permitiu os demônios usar as autoridades da terra para lacrar as igrejas. Sabe por quê? Porque as igrejas evangélicas estavam abertas e os pastores, além de não falar a verdade, estavam mandando as pessoas para o inferno com falsos ensinos. E o que eles estavam fazendo? Em vez deles pegar os dízimos e ofertas, eu sei que o pastor tem a família dele. Um exemplo, se numa igreja entra o quê? A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, ok? Quanto é um salário? 1.000 e pouco, não é verdade? Pois é, entra 5.000 de renda na igreja. Pois é, o pastor tira uns 1.500 para a família dele. O restante é para dividir entre os irmãos necessitados. É para pagar energia, é para pagar a água da igreja, é para pagar a zeladora da igreja. E o restante tem que dividir entre os irmãos necessitados da igreja. Para que desta forma ninguém passe fome. Era desta forma que o seu pastor estava fazendo? Então, se ele não estava fazendo isso, ele estava roubando a igreja. É por isso que Deus, o próprio Deus, entrou em ação e fechou as igrejas. Hoje, todas as igrejas no mundo inteiro estão fechadas, porque os pastores estavam fazendo fortuna com os dízimos e ofertas da igreja, enquanto muitos crentes estavam passando fome dentro da igreja. Qual é a verdadeira religião que Tiago disse? Visitar os órfãos, as viúvas, guardar-se da corrupção. No livro de Mateus, Jesus diz assim que no dia de juízo, no dia da recompensa dos salvos, que os salvos serão recompensados, os ímpios serão condenados e os salvos serão recompensados, Jesus vai dizer para muitos crentes: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E muitos vão perguntar: mas Senhor, quando te vimos nu e com fome e nós te ajudamos? Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram uma obra de caridade a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês fizeste. Então, quando você pega o seu dízimo e a sua oferta e ajuda uma família carente, saiba que Deus fica satisfeito com essa atitude sua, porque era desta forma que a igreja primitiva fazia. Se a igreja primitiva visse os irmãos pegavam suas casas, fazendas, vendia, traziam dinheiro para os apóstolos. Você sabe por que os irmãos continuavam ajudando? Porque eles viam que os apóstolos realmente dividiam aquele dinheiro entre os irmãos carentes da igreja. Era isso que tinha que estar acontecendo. Enquanto esses lobos disfarçados de pastores andam em avião, têm mansões, chácaras, apartamentos à beira da praia,
4, 5, 6 carros, Hilux, enquanto eles estão desfrutando de uma vida de barão, muitos crentes estão dentro de casa, preocupados sem ter o dinheiro nem de comprar o leite, principalmente agora, nessa crise aí por causa do coronavírus. Quantos pais de famílias estão parados, as empresas paradas, e eles querem trabalhar para manter a família, não tem. Então, meus irmãos, chegou a hora de você pegar o seu dízimo e a sua oferta, socorrer as famílias carentes, porque era desta forma que a igreja primitiva fazia. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para quê? Para o pastor ficar rico? É assim que está escrito? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Os irmãos estão precisando de ajuda? Tá, tira do dízimo, tira das ofertas. Aí hoje o pastor, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, é tudo para mim, é tudo para mim, é tudo para mim, é tudo para mim. E os irmãos da igreja passando fome e passando necessidade. Tem uma família precisando, tira do dízimo, tira das ofertas. Dízimos e oferta não é escada de enriquecimento de pastor. Dízimos e oferta é para socorrer os necessitados, as pessoas carentes das igrejas, para ajudar os irmãos que estão precisando de ajuda. Então, você e eu podemos sim pegar o nosso dízimo, as nossas ofertas e ajudar as famílias carentes, porque assim fazia a igreja primitiva. Você pode conferir aí, livro de Atos 3, versículo 32 a 35. Livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4, vou repetir. Vou até conferir aqui para a gente encerrar. Estamos encerrando, viu? Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Ajude os necessitados, porque este é o dever de todo cristão. Então, meus irmãos, pegue o seu dízimo, sua oferta. Ajude um irmão que estiver precisando aí na sua cidade, ou mesmo em outra cidade que você está sabendo. Ajude, porque é desta forma que a igreja primitiva fazia. Ajudem uns aos outros, porque somos uma família. Então, não é justo o que viam esses pastores fazendo. Pegavam os dízimos, pegavam as ofertas, gastava, farriava, passeava, usufruindo de vida boa. Aí depois de gastar tudo, ainda chegava no culto, aí ficava aquela pidança. Irmão, estamos precisando de dinheiro para isso. Irmão, estamos precisando de dinheiro para aquilo. E os dízimos e ofertas foi para onde? Foi para onde? Então, irmão, abra dos olhos. Em vez de você encher os bolsos de lobo disfarçado de pastores, pega o teu dízimo, irmão, tua oferta. Ajuda uma família carente, ajuda um irmão, ajuda uma irmã que esteja precisando de ajuda, que Deus vai te recompensar muito mais e Deus vai ficar satisfeito. Porque se você continuar apoiando as coisas erradas desses pastores, quando a ira de Deus vier sobre esses pastores, vai pegar em você também. Então, pegue seu dízimo e a sua oferta e faça como a igreja primitiva. Ajude os irmãos carentes, ajude os irmãos necessitados, e Deus vai te recompensar poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.